Olá pessoal, aqui é o professor Magno Augusto e na aula de hoje nós vamos estudar sobre a ligação iônica, a qual ocorre através da transferência de elétrons de um metal para um ametal. Dessa forma, o metal ele vai formar um cátion, que apresenta carga positiva, e o ametal forma um ânion, de carga negativa. E eles vão se interagir então por uma força eletrostática, ou seja, cargas opostas, né, vão se atrair. E essa força é a ligação iônica. Existem vários compostos iônicos de interesse, como o sal de cozinha, que é o NaCl, as bases, são bem importantes aí também na química orgânica, e uma boa parte dos óxidos. Essas substâncias elas tendem então a conduzir corrente elétrica no estado fundido ou dissolvido em água, devido aos íons que estão presentes nos compostos iônicos adquirirem mobilidade, quando a substância está no estado líquido ou dissolvida. Pessoal, antes de iniciarmos essa aula, eu gostaria de pedir a vocês para darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e também deixarem sugestões aí para que eu possa melhorar o meu conteúdo aqui dos vídeos. Também ativem o sininho do YouTube para que ele os avise quando surgirem novos vídeos aqui no meu canal. Então vamos lá, pessoal, bora iniciar a aula de hoje. A ligação iônica, então, pessoal, ela é uma ligação entre um metal que apresenta uma tendência em perder elétrons. O metal ele é bastante eletropositivo e esse metal vai se ligar com um ametal que tem tendência em ganhar elétrons. Então, se você tem um átomo que tem tendência em doar elétrons e o outro tem tendência em receber os elétrons, dessa forma vai ocorrer o quê? Uma transferência de elétrons do metal para o ametal. Nós podemos ver na tabela periódica, nós estudamos as propriedades periódicas. Os ametais, eles estão aqui na parte direita da tabela periódica, enquanto que os metais estão na parte esquerda. Os ametais, eles têm uma tendência em receber o elétron porque possuem elevada eletronegatividade, enquanto os ametais têm baixa eletronegatividade ou elevada eletropositividade. Então, entre um metal e um ametal, quando eles se ligam através de uma ligação iônica, pode-se perceber que tem uma elevada diferença de eletronegatividade entre esses dois tipos de átomos, então, que vão formar os compostos iônicos. Dando um exemplo de um composto iônico, então, pessoal, no caso aqui o NaCl, que é o sal de cozinha, nós temos que o sódio ele está na família 1A, na tabela periódica, então ele tem um elétron de valência, como vocês podem ver na distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ele tem um elétron na camada de valência. Como ele é um metal, ele vai tender a doar este elétron. E no caso, nós temos o cloro ligado ao sódio. O cloro ele está na família 7A da tabela periódica. Vocês podem ver que ele apresenta 7 elétrons na terceira camada, né, na última camada dele. E tem 7 elétrons de valência. E como o cloro é um ametal, apresenta elevada eletronegatividade, ele tende a receber elétrons. Então, se o sódio perder um elétron e o cloro receber um elétron, ambos ficarão com 8 elétrons na última camada, ou seja, de acordo com a regra do octeto, eles ficarão estáveis. E é exatamente isso que ocorre. Um desses elétrons do sódio é doado, transferido ao ametal, no caso o cloro, e são formados íons. É formado o cátion Na+, e o cloro Cl-. Então, a atração eletrostática entre os cátions que têm carga positiva e os ânions de carga negativa é o que caracteriza aí essa ligação iônica. Então, pessoal, para poder representar a fórmula do composto, nós temos aqui que o NaCl, como que seria a estrutura de Lewis dele, né? Nós temos o Na com carga positiva, ele perdeu o seu elétron, porque o seu elétron ele foi transferido para o cloro. Vocês podem ver que o cloro está com os 8 elétrons, né? E com carga negativa, porque ele recebeu um elétron. Então, temos Na+, e Cl-. Para poder chegar na fórmula do composto, existe uma regrinha que você pega essas cargas e inverte, passando aqui para baixo. Então, chega na fórmula NaCl.
Aqui ficou fácil, né? Porque é carga mais 1 e menos 1 fica NaCl. Mas nos próximos slides eu vou explicar outros compostos, como que se chega nessa fórmula do composto iônico. Fazendo algum exercício aqui para poder treinar essa parte, chegar na fórmula do composto iônico, determine a fórmula dos compostos iônicos formados pelos seguintes átomos: cálcio e flúor. O cálcio, pessoal, está na família 2A, na tabela periódica. Ele está bem aqui, ó, na tabela, aqui, ó, na família 2A, enquanto que o flúor está aqui na 7A. O cálcio é o metal e o flúor o ametal. Então, se nós temos que o cálcio ele tem 2 elétrons de valência, como que nós vamos representar isso? Colocamos o cálcio com seus 2 elétrons, ok? E o flúor, ele tem 7 elétrons de valência. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No caso, pessoal, um desses elétrons do cálcio vai para esse átomo de flúor, vai ser transferido, né? Enquanto que o outro elétron do cálcio será transferido para mais um átomo de flúor. Ele tem 2 elétrons para perder, né? Então, transfere um elétron para cada um dos átomos de flúor. Dessa forma, como que ficaria a fórmula desse composto iônico? Nós teremos o cálcio, 2 mais, porque ele perdeu 2 elétrons, ligados ao flúor. O flúor, nesse caso, ele apresenta os 8 elétrons, né? Ele completou o octeto dele recebendo os elétrons do cálcio. São 2 átomos de flúor, então coloco um 2 aqui. E ele tem carga negativa, porque recebeu um elétron do cálcio, né? Então, nós temos, então, Ca2+, e F-. Ca2+, F-. Para poder chegar na fórmula, nós invertemos. Pegamos esse 2, passamos aqui para a frente do F, e o 1, que é 1-, né? Colocamos ele aqui na frente do Ca. Qual que vai ser a fórmula do composto iônico, então? CaF2, ok? Se for para poder fazer um composto iônico com o cálcio e o flúor, CaF2. Para fazer isso de uma forma mais rápida, pessoal, você pode pensar o seguinte: você tem o cálcio, que é o metal. Ele tem 2 elétrons de valência, né? Ele tem que perder esses 2 elétrons. Então, perdendo o cálcio, perdendo 2 elétrons, os 2 elétrons de valência dele, ele fica com carga 2+. O flúor é um ametal, que ele tem 7 elétrons na camada de valência e precisa de receber 1 para ficar estável. Então, ele fica com uma carga 1-. Invertendo as cargas, chega aqui novamente na fórmula CaF2. É um jeito mais fácil desse, não precisa de fazer todo esse desenho em alguma questão que precisa de chegar mais rápido na fórmula, né? Agora, ligando o alumínio com o oxigênio. O alumínio, pessoal, ele é da família 3A, tem 3 elétrons de valência. O oxigênio da 6A, 6 elétrons de valência. Então, nós temos aqui, ó, o alumínio com os seus 3 elétrons. E esses elétrons, nós temos aqui, ó, o oxigênio com 6 elétrons. 2 desses elétrons do alumínio vão para esse oxigênio. Sobrou um elétron aqui, então nós temos que ter um alumínio a mais para ficar com o número par de elétrons, né? Agora esses outros 4 elétrons vão para 2 outros átomos de oxigênio. Então esses 2 elétrons vão para esse oxigênio e esses 2 outros elétrons para esse outro átomo de oxigênio. Então o que nós temos aqui, nós vamos ter então o alumínio 3+, porque ele tem que perder esses 3 elétrons, né, para poder ficar estável, de acordo com a regra do octeto. Temos 2 átomos de alumínio, né, ligado com 3 oxigênios. Então, o oxigênio, essa aqui seria a fórmula de Lewis, né, desse composto iônico. O oxigênio, 2-. E temos 3 átomos de oxigênio. Ok, pessoal? Então,
como nós temos Al3+, O2-, para poder chegar na fórmula, nós já vimos aqui que é Al2O3, né? É só inverter as cargas e jogar para frente do elemento. Aqui vai ficar, então, Al2O3. Para poder fazer isso de maneira rápida, é só pensar, o alumínio, que ele está aqui ó, na 3A, ele é um metal. Aqui tem uma escadinha, pessoal, que está à esquerda da escadinha, são os metais, né? Então, o alumínio está aqui, ligado ao oxigênio. Está aqui na família 6A. O alumínio, que é o metal, se ele tem 3 elétrons de valência, ele vai doar esses 3 elétrons. Fica com carga 3+. Enquanto que o oxigênio, para ficar estável, ele tem 6 elétrons, precisa de mais 2 para ficar com 8. Fica com carga 2-. Invertendo aqui as cargas, chegamos novamente, que é a fórmula aí, do Al2O3. Ok? As substâncias iônicas, pessoal, elas têm uma propriedade que, diluídas e no estado líquido, elas conduzem corrente elétrica. Isso não ocorre no estado sólido, porque no estado sólido, se você pensar, por exemplo, no sal de cozinha, né? Os cátions e os ânions, eles não têm mobilidade, eles estão presos aqui na estrutura cristalina do sólido iônico, né? Agora, no estado líquido, ou quando adiciona esse sal em água, o que vai acontecer? Agora os íons, eles vão ter mobilidade. Se você tem cargas em movimento, cargas aí com mobilidade, existe a condução de corrente elétrica, né? Condução de corrente elétrica é exatamente isso, cargas em movimento, que pode ser elétrons ou íons. No caso do composto iônico diluído em água ou no estado líquido, as cargas apresentam mobilidade, então apenas nesses estados que eles vão conduzir, o composto iônico vai conduzir corrente elétrica. E o fenômeno que ocorre, no caso, é o fenômeno da dissociação iônica. Os íons eles já estão presentes no composto iônico. Quando uma substância iônica, por exemplo, o sal de cozinha, é colocado em água, o que ocorre é a dissociação desses íons, que é chamado de dissociação iônica, que é a separação desses íons. Como eles agora estão separados e com mobilidade, vocês podem ver na figura aqui que quando eles estão em água, o Na+, o Cl-, a carga deles vai interagir com os dipolo da água. A água ela vai cercar esses íons, que seria então esse processo da dissolução do sal, nesse caso, do sal de cozinha. Como vocês podem ver nessa imagem abaixo. Então, como nós temos aí as cargas, os íons livres, nesse estado a substância vai conduzir corrente elétrica. Algumas outras propriedades aqui dos compostos iônicos, pessoal, eles apresentam forma definida, eles são sólidos, né? Tendem a ser sólidos nas condições ambiente de 25 graus. Isso é muito devido ao fato dos compostos iônicos terem elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. A ligação iônica é uma ligação forte, essa interação eletrostática entre os íons é uma interação forte. Então, dessa forma, tem que gastar uma energia bem elevada para poder romper essa ligação iônica. Por isso que esses compostos tendem a apresentar elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Quando eles são submetidos ao impacto, eles quebram facilmente, produzindo faces planas, portanto são duros e quebradiços. Como que eles são duros e quebradiços ao mesmo tempo, né? Pelo fato da ligação iônica ser forte, é difícil... faz com que o composto seja duro, né? É difícil riscar esse composto. Só que ele é quebradiço. Quando ele sofre o impacto, o que acontece? No impacto, um cátion vai encostar, vai chegar bem próximo de um outro cátion, ou um ânion aproximar bastante de outro ânion, fazendo com que tenha uma repulsão, por isso que quebra, né? É o que justifica, então, o fato dos compostos iônicos serem duros e quebradiços ao mesmo tempo. Eles vão conduzir corrente elétrica quando dissolvidos em água, por causa dos íons livres, né? E também no estado líquido, como eu mostrei para vocês no slide passado, devido à existência de íons com liberdade de movimento, com mobilidade. Seu melhor solvente é a água. A água,
o dipolo da água vai conseguir interagir com a carga do íon, né? Uma interação, nós veremos aí nas interações intermoleculares, que é chamada de íon dipolo, ok? Mais uma questãozinha aqui para podermos treinar, a questão das fórmulas. Preveja as fórmulas dos compostos formados entre os íons. Se nós temos o Mg2+, e o O2-, pessoal, como que vai ficar a fórmula? É só inverter as cargas, né? Os números aqui das cargas. Nesse caso, formaria o Mg2O2. Quando os números aqui podem ser simplificados, você simplifica. E aqui nós temos então que a fórmula desse composto é o MgO. Ok? MgO. Não vai ficar Mg2O2 não, tá, pessoal? Você simplifica, fica MgO. Você pode pensar que você tem um cátion com carga 2+, que vai ser neutralizado por um ânion de carga 2-, que seria, nesse caso, o oxigênio, né? Por isso que a proporção é de 1 para 1. Um Mg2+ é neutralizado por um O2-. Também pode se pensar dessa forma. O lítio. Lítio mais. Aí você pode pensar, por que é lítio mais, Li mais? O lítio está na família 1A, ele tem um elétron para perder, e ele é um metal. Ele perdendo esse elétron, fica com carga positiva. O oxigênio está na família 6A, tem 6 elétrons de valência para receber. Se ele receber 2 elétrons, ele fica estável, então ele adquire carga 2-, no caso aí da ligação iônica. Invertendo essas cargas, o composto formado será o L2O, ok? Ag+ e Br-. O Ag, nesse caso aí, é o metal, Br- o ametal. Invertendo as cargas, chegamos que o composto é o AgBr, a forma desse composto iônico. E o alumínio com oxigênio nós já vimos, né? O alumínio, ele está na família 3A, tem 3 elétrons, é um metal, vai perder esses 3 elétrons ficando com carga 3+. O oxigênio está na 6A, tem 6 elétrons, vai ganhar 2 elétrons, ele é um ametal, fica com carga 2-. Invertendo essas cargas, chegamos aí na fórmula do composto, que é a L2O3. Mais uma questão, pessoal. A 3 está falando o seguinte. A seguir são dadas as configurações eletrônicas dos átomos A e B. Átomo A, átomo B. Ok, configuração eletrônica aí de cada um. O cátion, o ânion e o composto formado por A e B são respectivamente. Você vai formar um cátion e um ânion, é uma ligação iônica, né, pessoal? Tem que ter um metal e um ametal. Pela distribuição eletrônica do átomo A, você pode perceber que ela termina em 4s1, ou seja, está no quarto período da tabela, na região do S, que é das duas primeiras colunas, com um elétron. Esse metal seria até o potássio, o K. Enquanto que o B, ele termina em 3s2, 3p5, você vai na terceira linha da tabela periódica, que é o 3s2, termina lá em p5, né, na região do P. Então seria o Cl, o cloro, esse elemento. Então, pessoal, o metal, que nesse caso é o elemento A, ele vai perder um elétron, esse um elétron da camada de valência dele, termina em 4s1, né? Ele vai ser o cátion A+, perdeu um elétron, enquanto que o ametal, nesse caso, é o B, ele tem 7 elétrons na camada de valência, precisa de receber um elétron para ficar estável. Então, recebendo um elétron fica menos. A fórmula do composto, invertendo, vai ser AB, ok? Então, a alternativa correta, letra A. O cátion é o A+, o ânion B- e a fórmula do composto formado, AB. Mais uma questão falando o seguinte. Uma determinada substância apresenta as seguintes propriedades físico-químicas. Seu estado físico mais estável, a 25 graus e 1 atm, é o sólido. No estado sólido, apresenta estrutura cristalina, característico aí também de compostos iônicos, tá, pessoal? Os compostos iônicos, os cátions e os ânions, eles vão se organizar nessas estruturas cristalinas de diferentes geometrias, cúbica, hexagonal, tetragonal, dentre outras geometrias, ok? Então, existe uma estrutura cristalina, sim.
Sua condutividade elétrica é alta no estado líquido e em solução aquosa, que é bem característico aí de composto iônico, né? Então, todas essas características podem ser associadas a um composto iônico. A substância que apresenta todas as propriedades acima é diamante. Nós temos um ametal ligado com um ametal, que é carbono ligado com carbono, ligação covalente. Letra B, ligação metálica, que é só o ouro, né? Átomo de ouro ligado com um átomo de ouro. O único composto iônico que nós temos é o da letra C, iodeto de potássio. Nós temos o potássio, que é o K, que é o metal, e o iodeto, que é o ametal. Então, este é um composto iônico que poderia ter esses tipos aí de propriedades. Então, resposta, letra C. Última questão, está falando, identifica a alternativa que apresenta somente fórmulas químicas corretas para representar substâncias. Na primeira substância, nós temos o sódio, o Na, ligado com o oxigênio. O sódio, pessoal, ele está na família 1A da tabela periódica, ele tem um elétron, e ele é um metal. Então, ele vai perder esse elétron, fica com carga positiva. Enquanto que o oxigênio está na família 6A, precisa de receber 2 elétrons, ficando com carga 2-, invertendo as cargas, composto formado é o Na2O, ok? Potássio, que é o K e o Cl. Potássio está aqui na família 1A e o Cl está na 7A. O potássio é o metal, ele tem um elétron de valência. No caso da ligação iônica, ele vai perder esse elétron, ficar com carga positiva. O cloro está na 7A, tem 7 elétrons de valência, precisa de ganhar, receber 1 para ficar com 8. Então, ele recebe 1, fica com carga negativa. Invertendo essas cargas, chega-se na fórmula que é o KCl. Ok? O outro composto é o Mg ligado com S, que é o enxofre. O Mg, pessoal, ele está aqui na família 2A, da tabela periódica, tem 2 elétrons de valência, é um metal, né? Vai perder esses 2 elétrons, ficando com carga 2+, enquanto que o enxofre, o S, está na família 6A, tem 6 elétrons de valência, se ele receber mais 2, ele fica estável, é um ametal, ele vai receber 2 elétrons. Invertendo, chegamos aqui em Mg2S2, simplificando, MgS. Ok? E o último composto, que é o alumínio com oxigênio. O alumínio está aqui na família 3A, tem 3 elétrons de valência. É um metal, vai perder esses 3 elétrons, fica com carga 3+, enquanto que o oxigênio tem 6 elétrons de valência, precisa de receber 2 para ficar estável, carga 2-, então, recebendo 2 elétrons. Invertendo as cargas, chegamos aqui no composto Al2O3. Então, respectivamente, as fórmulas corretas estão na letra C. Na2O, KCl, MgS e Al2O3. Como os exercícios dessa aula, então, eu queria que os alunos fizessem os exercícios da semana 2 do Plano de Estudos Tutorados, que é o PET volume 5. Quantos exercícios acharem melhor da lista de exercícios relativa ao PET volume 5? Vocês podem utilizar, meus alunos, o aplicativo Conexão Escola e o Google Classroom para poder tirar dúvidas comigo. Quem não for meu aluno, pode mandar um direct lá no meu Instagram, que é professor Magno Augusto, ou então deixar comentários aqui no YouTube para conseguir fazer contato comigo e tirarem suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha sido bem proveitosa aí para vocês. Então fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Até mais. Tchau.